A noite estava fria em Dakota do Norte, mas a mansão dos Monteiro irradiava calor e ostentação. Lustres de cristal pendiam do teto, enquanto uma orquestra tocava suavemente ao fundo. Clara Monteiro caminhava pelos salões com passos delicados, o sorriso doce e discreto contrastando com o ambiente de luxo. Vestida com um simples vestido azul, que ela mesma escolhera, tentava ignorar os olhares de desprezo das cunhadas, especialmente Valéria, irmã mais velha de Heitor, seu marido. "Você não combina com isso aqui", falou Valéria ao passar por Clara, ajustando seu colar de diamantes. Clara respirou fundo, mantendo a compostura. Ela não pertencia àquele mundo, mas sempre tentou ser uma boa esposa, apoiando Heitor em tudo, mesmo quando ele se mostrava cada vez mais frio e distante. Heitor Monteiro, por sua vez, dominava a sala com seu ar arrogante e postura impecável. Alto, cabelos escuros perfeitamente alinhados e ternos sob medida, ele era respeitado e temido por todos. Clara observava de longe, sentindo-se cada vez mais deslocada naquela casa, que na verdade, nunca fora dela. De repente, Valéria se aproximou de Heitor com uma expressão preocupada, sussurrando algo em seu ouvido. Os olhos dele ficaram sombrios, e uma veia saltou em sua testa. Valéria lançou um olhar venenoso para Clara, e o coração dela disparou. O que estava acontecendo? Clara não demorou a descobrir. Heitor marchou até ela, o som de seus passos ecoando como um trovão. Ele segurou o braço dela com firmeza, surpreendendo todos os convidados que agora observavam em silêncio. "O que é isso, Heitor?" perguntou Clara, a voz trêmula, sem entender. "Você ousa me envergonhar na frente de todos?" gritou ele, mostrando o celular dela diante de seus olhos. "Quem é esse homem com quem você anda trocando mensagens?" Clara ficou atônita. As mensagens eram trocadas com uma amiga, mas Valéria, sorrateiramente, havia apagado parte da conversa, criando um mal-entendido cruel. "Não. Isso não é verdade", protestou Clara, lágrimas começando a se acumular em seus olhos. "Cale-se", bradou Heitor, sua voz ressoando como um trovão. "Você é uma vergonha, Clara. Uma aproveitadora. Uma mulher sem valor." Os convidados se entreolhavam, alguns murmurando, outros simplesmente chocados com o espetáculo cruel. Clara tentou se explicar, mas Heitor não ouvia. Com brutalidade, ele a puxou pelo braço, arrastando-a até a porta da frente. "Heitor, por favor, ouça-me", implorou Clara, a voz embargada. Sem qualquer piedade, Heitor abriu a porta e empurrou Clara para fora da mansão. Ela caiu na neve gelada, o vento cortante atingindo seu rosto. "Nunca mais apareça aqui", gritou ele, batendo a porta com força, deixando-a do lado de fora, descalça, sem casaco e com lágrimas queimando seu rosto. Os convidados continuaram olhando, em silêncio, enquanto a neve começava a acumular-se ao redor de Clara. Ali, no frio e na escuridão, ela percebeu que estava completamente sozinha. As luzes da mansão brilhavam ao fundo, mas naquele momento, tudo parecia distante, irreal, inacreditável. A humilhação era indescritível, profunda e de partir o coração. Clara, trêmula, se levantou com dificuldade e deu o primeiro passo na neve, decidida a nunca mais ser a mulher frágil que estava ali naquela noite. O vento cortante de Dakota do Norte parecia penetrar os ossos de Clara enquanto ela caminhava pela estrada coberta de neve. Seus pés, descalços e dormentes, afundavam no gelo a cada passo, e as lágrimas quentes escorriam pelo rosto pálido. A mansão de Heitor ficava cada vez mais distante, mas o peso da humilhação parecia acompanhá-la como uma sombra. Clara olhou para trás uma última vez. As janelas brilhavam com a luz da festa, e ela podia quase ouvir as risadas abafadas de pessoas que provavelmente,
comentavam o que acabará de acontecer. A dor era profunda demais para ser descrita. Como Heitor pudera tratá-la daquela maneira? Ele, a quem ela dedicou anos de sua vida, agora a descartava como algo sem valor. Depois de horas vagando pelas ruas, Clara chegou à porta de Luísa, uma amiga distante que havia conhecido antes de se casar com Heitor. Ao abrir a porta e ver o estado de Clara, cabelos desgrenhados, pés machucados e vestido encharcado, Luísa arregalou os olhos, surpresa e comovida. "Meu Deus, Clara, o que aconteceu?" perguntou, puxando-a para dentro. "Eu não tenho para onde ir", murmurou Clara, a voz quase inaudível. Luísa cuidou dela como pôde, oferecendo chá quente e roupas secas. Clara sentou-se no sofá, olhando para o chão, sentindo o coração em 1000 pedaços. Cada palavra dita por Heitor ecoava em sua mente como uma sentença irreversível. "O Heitor, ele me jogou fora como se eu não fosse nada." Clara finalmente rompeu o silêncio. Luísa, tocando seu ombro com carinho, respondeu firme. "Então, prove para ele, e para o mundo, que ele está errado." Na manhã seguinte, Clara decidiu buscar suas coisas na mansão. Caminhou até lá com o coração esperançoso de que tudo fosse apenas um mal-entendido. Porém, ao chegar, foi recebida pelo segurança na entrada. "Não posso deixar a senhora entrar. Ordens do senhor Monteiro." Clara ficou paralisada. "Mas minhas coisas estão lá. Eu sou a esposa dele", implorou. O segurança apenas respondeu friamente: "A senhora não é mais bem-vinda aqui." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Heitor a havia deixado literalmente sem nada: roupas, dinheiro, documentos, tudo permanecia naquela casa, enquanto ela estava do lado de fora, sem um centavo sequer. Horas depois, sentada em um café barato, Clara ouviu conversas de outras pessoas comentando o ocorrido. "Dizem que ela estava traindo o Heitor." "Que vergonha!" sussurrou uma voz. "Ela só estava com ele pelo dinheiro, certeza." Outra pessoa respondeu. Clara apertou a xícara nas mãos, sentindo-se completamente insegura, como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. O peso da humilhação pública era quase insuportável, e pela primeira vez, ela pensou em desistir. Mas então, olhando pela janela do café, uma determinação transformadora começou a crescer dentro dela. Ela não deixaria Heitor e o mundo definirem o seu valor. Com lágrimas ainda nos olhos, murmurou para si mesma: "Eu vou recomeçar. E um dia, todos verão quem eu realmente sou." Com apenas uma mala emprestada por Luísa e algumas notas amassadas no bolso, Clara embarcou em um ônibus para Nova York. A estrada à frente era incerta, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. A paisagem fria de Dakota do Norte ficou para trás, e Nova York surgiu diante dos olhos de Clara como um gigante pulsante de oportunidades e desafios. O barulho incessante das ruas, as luzes vibrantes e o ritmo frenético da cidade eram uma realidade totalmente nova para ela. Com uma mala velha e o coração ferido, Clara desembarcou, respirando fundo enquanto encarava o desconhecido. Os primeiros dias foram difíceis. Dormiu em pequenos albergues, comeu pouco e buscou qualquer trabalho que pudesse pagar por mais uma refeição. Ela caminhava por horas entregando currículos, ouvindo mais nãos do que o coração parecia suportar. Ainda assim, algo nela havia mudado naquela noite cruel. O olhar doce agora trazia uma firmeza inabalável. Ela não desistiria. Em um pequeno café, Arthur Fernandes, um empresário gentil e dono de uma modesta startup, notou Clara servindo mesas com uma paciência admirável, mesmo sob as reclamações dos clientes. Ela chamou sua atenção pela primeira vez quando viu um detalhe marcante: Clara ajudava uma colega que havia derrubado uma bandeja, sem se importar em levar uma bronca no lugar dela.
Por que você fez isso? Perguntou Arthur, intrigado. Porque todo mundo merece uma segunda chance, respondeu Clara, encarando-o nos olhos. Arthur ficou impressionado com aquela resposta simples, mas profunda, e convidou-a para uma conversa após o expediente. Tenho uma vaga na minha empresa, não é muito, mas se você tiver força de vontade, podemos crescer juntos, ele ofereceu. Clara, emocionada, aceitou o desafio. Nas semanas seguintes, Clara mergulhou no trabalho. Passava madrugadas estudando sobre negócios, aprendendo termos e conceitos que nunca ouvira antes. Cada dia era uma batalha, mas ela se recusava a parar. Quando todos iam embora, Clara permanecia no escritório, revisando relatórios e anotando ideias. Sua dedicação começou a chamar a atenção de Arthur e de toda a equipe. Essa mulher tem algo especial, murmuravam os colegas, surpresos com a rapidez com que ela absorvia conhecimento. Então, algo inesperado aconteceu. Arthur apostou em um projeto inovador, e Clara foi a mente por trás da ideia que fez a startup dobrar de tamanho em poucos meses. Seu nome começou a circular no mercado, e investidores passaram a querer conhecê-la pessoalmente. Em um evento de negócios, Clara subiu ao palco para receber o prêmio de empreendedora revelação do ano. Vestida elegantemente, com uma postura confiante e olhar firme, ela discursou com voz calma. Há anos, alguém me disse que eu não valia nada. Hoje, eu estou aqui para provar que ninguém pode definir nosso valor, a não ser nós mesmos. Aplaudida de pé, Clara desceu do palco, agora uma mulher transformada. Seu nome estampava revistas e jornais, enquanto a imagem de uma mulher humilde que desafiou o impossível tocava o coração de todos. Arthur a observava com orgulho, sorrindo. Ele sabia que aquela mulher estava apenas começando. Clara, por sua vez, olhou para o horizonte através da janela do carro, murmurando consigo mesma. Heitor, você vai me ver novamente. E desta vez, não será para me humilhar. Naquela noite, o céu de Nova York brilhava intensamente, como se celebrasse o nascimento de uma nova Clara. Enquanto Clara florescia em Nova York, o destino começava a cobrar seu preço em Dakota do Norte. Heitor Monteiro, que um dia dominara os negócios com uma arrogância sem limites, agora via seu império se esfarelar como areia entre os dedos. Sentado em sua antiga sala de reuniões, Heitor encarava relatórios com números cada vez mais vermelhos. Os sócios, antes bajuladores, agora o tratavam com indiferença, planejando silenciosamente sua própria saída. O orgulho que o sustentara por anos agora o sufocava. Como deixamos chegar a esse ponto? Ele rugiu, socando a mesa. Talvez você tenha confiado nas pessoas erradas, Heitor, respondeu Valéria, sua irmã, com um sorriso venenoso. Ela parecia inabalável, mas algo em seu tom soava calculado demais. Naquela noite, Heitor recebeu uma ligação que o deixou chocado. Valéria havia desviado uma quantia milionária da empresa, usando documentos assinados por ele. O golpe de traição foi um soco em seu estômago. Ela, que sempre alimentara seu ego, agora o destruía sem piedade. Você não passa de um arrogante que cavou o próprio buraco, Heitor. Foram suas últimas palavras antes de desaparecer para sempre. Os jornais locais foram impiedosos. Manchetes estampavam: magnata em declínio, Heitor Monteiro perde controle de seu império. Heitor passou a evitar sair de casa, temendo os olhares acusadores de quem um dia o aplaudira. Dias depois, a mansão Monteiro, palco de tantas festas luxuosas, foi colocada em leilão. Heitor assistiu em silêncio enquanto homens engravatados avaliavam cada cômodo, como se sua vida estivesse sendo vendida em pedaços. A sala onde ele havia humilhado Clara era agora apenas mais um espaço vazio, um eco de seus erros. Ao caminhar por aqueles corredores vazios, ele tropeçou em uma velha foto de Clara esquecida no chão.
seus olhos se encheram de lágrimas pela primeira vez. O que foi que eu fiz? Murmurou, segurando o retrato com as mãos trêmulas. A imagem dela sorrindo parecia zombar dele agora. Como se o universo ainda quisesse lhe dar um último golpe, Heitor assistiu, perplexo, ao noticiário da noite. Clara, a mulher que ele expulsara sem dó, aparecia na tela recebendo mais um prêmio. Ela era descrita como uma líder inspiradora e símbolo de resiliência. A câmera capturava seu rosto sereno e determinado. Clara Monteiro. Heitor murmurou o nome como uma oração, sentindo o peso do arrependimento esmagá-lo. Enquanto ele afundava no sofá, sem rumo, uma verdade amarga o consumia. Ele havia perdido não apenas uma esposa, mas a única pessoa que realmente o amara. Agora, ele estava sozinho. Lá fora, a neve voltava a cair, cobrindo a antiga mansão Monteiro com um manto silencioso. Para Heitor, aquele inverno parecia eterno e inesquecível. O inverno em Dakota do Norte chegou mais rigoroso do que nunca, como se preparasse o cenário para o retorno mais chocante e transformador que aquela cidade já presenciara. O evento beneficente anual, promovido pela alta sociedade local, prometia ser grandioso. A cidade inteira estava empolvorosa, todos ansiosos para ver a convidada de honra que os jornais não paravam de elogiar, Clara Monteiro, agora uma empresária poderosa e respeitada. Na antiga mansão dos Monteiro, agora ocupada por novos donos, Heitor encarava seu terno surrado no espelho. Parecia um homem derrotado, o oposto do milionário arrogante que fora 5 anos antes. Mesmo sem convite, ele sabia que precisava estar naquele evento. Algo dentro dele ansiava por redenção, ou talvez, apenas uma última chance de ver Clara. O salão estava lotado quando Clara entrou, e a sala parou. Ela usava um vestido longo de seda vermelha, elegante e impactante. Seus cabelos, presos com perfeição, revelavam o rosto confiante de uma mulher que vencera contra todas as probabilidades. Ao seu lado, Arthur Fernandes, agora seu parceiro nos negócios e na vida, a acompanhava com orgulho evidente. Os olhos de todos se voltaram para ela, boquiabertos, chocados, incrédulos. Valéria, em um canto, deixou a taça de champanhe cair, atordoada. Heitor, parado no meio da multidão, sentiu o coração parar por um instante. Como aquela mulher poderia estar tão radiante? Quem é ela? Murmuraram os convidados, incapazes de reconhecer a antiga Clara Monteiro. A mulher que todos tentaram destruir, alguém respondeu baixinho. Heitor reuniu a pouca coragem que lhe restava e se aproximou. Clara, ao notar sua presença, manteve o olhar firme. Seus olhos encontraram os dele, mas não havia mais dor, apenas serenidade. Ele tentou falar. Clara, me desculpe. Eu fui um tolo. A voz de Heitor tremeu, carregada de arrependimento. Clara o encarou por alguns segundos, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Por fim, ela respondeu com uma voz calma e marcante. Você não destruiu a mim, Heitor. Você me fortaleceu. O impacto de suas palavras foi como um golpe certeiro. O público, que escutava disfarçadamente, segurou a respiração. Heitor abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar daquela mulher que ele um dia humilhou. Momentos depois, Clara subiu ao palco para discursar como convidada de honra. A luz a iluminava com perfeição, e sua voz ecoou pelo salão. Há anos, disseram que eu não tinha valor. Que eu não merecia estar entre vocês. Mas o valor de uma pessoa não é definido por quem a humilha. O valor vem de dentro, e ninguém pode tirá-lo de nós. Os aplausos explodiram. As pessoas se levantaram, emocionadas, algumas enxugando lágrimas discretas. Heitor, sentado no fundo da sala, assistia àquela cena como um homem quebrado, enquanto Clara brilhava no auge do seu sucesso.
Ao descer do palco, Arthur abraçou com orgulho, e juntos, eles saíram do salão sob os olhares de admiração. Lá fora, a neve caía suavemente, mas para Clara, aquele inverno já não era frio. Era o símbolo de uma vitória inesquecível e encantadora. A manhã seguinte em Dakota do Norte surgiu calma, como se o universo tivesse dado uma pausa após a noite arrebatadora. Clara estava de volta à cidade onde havia sido humilhada, mas, desta vez, o cenário era diferente. Ela não era mais a mulher frágil de 5 anos atrás, agora, era um símbolo de força e resiliência, uma figura inspiradora para muitos. Sentada em um café local, Clara observava a neve cair lá fora enquanto revisava anotações para um novo projeto. Seu semblante era sereno, mas sua mente estava focada no futuro. Arthur se aproximou com 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dela. Nova York nos espera, você está pronta? Perguntou ele, sorrindo. Sempre estive. Clara respondeu, olhando para ele com gratidão. Arthur fora o primeiro a acreditar nela, quando ninguém mais o fizera. Antes de partir, Clara decidiu fazer uma última visita. Ela parou na modesta casa de Luísa, a amiga que a acolhera naquela noite de desespero. Ao vê-la, Luísa ficou boquiaberta. Clara, meu Deus, é você? Disse Luísa, emocionada. Clara sorriu e entregou a ela um envelope. Luísa o abriu, encontrando um cheque generoso. Abra o seu próprio negócio, Luísa. Você me ajudou quando ninguém mais o fez. É hora de retribuir. Luísa chorou, abraçando Clara com força. Era um momento comovente e transformador, uma prova de que gentileza gera gentileza. Do outro lado da cidade, Heitor assistia a tudo pela televisão. Em um canal de notícias, Clara dava uma entrevista inspiradora sobre superação e sucesso. Sentado em seu pequeno apartamento, ele parecia uma sombra do homem que fora. A arrogância havia desaparecido, substituída por um olhar vazio e cheio de arrependimento. Segurando a velha foto de Clara que encontrara na mansão, ele murmurou baixinho. Eu perdi a única coisa que realmente importava. Heitor não procurou Clara novamente. Ele sabia que o tempo havia encerrado o capítulo deles para sempre. Horas depois, Clara e Arthur embarcaram de volta para Nova York. O jato particular de sua empresa decolou suavemente, e ela olhou pela janela, vendo a neve cobrir Dakota do Norte como um lençol branco. Arthur pegou a mão dela e perguntou: Você imaginou que estaria aqui algum dia? Clara sorriu, o olhar brilhando de emoção. Nem nos meus melhores sonhos. A imagem final era de Clara contemplando o horizonte, uma mulher que renasceu das cinzas, que transformou a humilhação em vitória e o sofrimento em força. Ela agora era uma inspiração para milhares de pessoas. Naquele momento, ela não precisava mais olhar para trás. Seu futuro era promissor, cheio de conquistas e liberdade. A neve, que antes simbolizava frio e solidão, agora era apenas um lembrete de que ninguém pode deter uma alma determinada a vencer. E assim, Clara deixou Dakota do Norte para trás, levando consigo a certeza de que sua história era, acima de tudo, um testemunho de esperança e superação. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.